E aqui no estúdio, o psiquiatra Luiz Andrade vai conversar com a gente sobre as características psicológicas desse tipo de crime, a violência contra a mulher. O que leva um homem a assassinar a mulher mesmo depois do casamento desfeito? Doutora Luiz, já lhe passo essa pergunta então. Pois não, Arthur, boa tarde. O que a gente entende é que psiquiatricamente essa pessoa está muito desequilibrada. Nós temos dois tipos de ódio. Aquele ódio agudo, né, que é a cólera no momento que a coisa acontece, e o chamado ódio de rancor, ou ódio da mágoa, né? Nesse caso, eu até concordo com essa hipótese da polícia de que a partilha teve muito a ver. E aí nós vamos lembrar de uma outra instância, que é a ganância, né? E muitas separações trazem tragédias, muitas não vêm à televisão, muitas não se tornam um crime desse tipo, mas vários tipos de violência em função da ganância, da questão da dificuldade que principalmente o homem tem de dividir seus bens com a mulher na hora da separação. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa ou a pessoa que tem esse tipo de atitude já tem uma tendência? Patrícia, todos nós humanos temos uma agressividade natural que precisa de ser descarregada continuamente, através de prática de esporte, através de práticas artísticas, várias formas de descarregar essa energia. Quando a pessoa não tem essas técnicas, quando essa pessoa vai guardando essa raiva, esse chamado mau pensamento, né, ela vai então ser mais vulnerável a praticar um crime desse, uma atitude impensada, vamos dizer assim, não tanto impensada, mas pensada inadequadamente do que uma pessoa comum. Todos nós temos risco sim, mas pessoas mais coléricas, mais estouradas têm um risco maior. E o risco maior, como o senhor estava frisando aí, para essas pessoas que guardam essas emoções, vamos chamar assim, sob pressão. Não descarregam nunca com esporte, música, enfim. Agora, como perceber que o parceiro dessa pessoa tem esses desvios já? Arthur, nós há temos alguma sempre... forma, aquela pessoa pergunta assim, que parece ser uma pessoa normal e de repente se transforma em um assassino? Nós temos sempre os pródromos, ou seja, os precedentes, né? No caso do empresário, ele havia feito ameaças, inclusive a esposa e o filho haviam ido à polícia, então a gente vê que aí nesse caso já havia sim esse aviso. O difícil, Arthur, é que enquanto familiares nós sempre temos a dificuldade de acreditar que um parente próximo que viveu, feito o caso dela, 40 anos, possa ser capaz de levar a cabo. As ameaças, sim, né, acontecem, mas a pessoa levar a cabo, ou seja, finalizar a coisa, isso realmente a gente, enquanto familiar, é um pouco incrédulo, é um pouco ingênuo às vezes. Mas existem, então, esses avisos anteriores, descargas emocionais agudas, pessoas, por exemplo, que andam armadas, né, são pessoas que já têm uma pré-tendência maior do que as pessoas comuns. Agora, como perceber que determinado tipo de atitude é mais preocupante? Quer dizer, a pessoa já pode se preocupar, que a pessoa pode vir a ter um comportamento mais agressivo? Olha, Patrícia, o que a gente recomenda é que a pessoa nunca deve levar as ameaças como sendo brincadeira, né? Ou seja, deve levar sempre as ameaças em consideração, Arthur, porque a partir do momento que começa a haver algum aviso, é como dizia antigamente, onde há fumaça, há fogo. Então o risco está exatamente no fato de que as pessoas anunciam isso, mesma coisa dos suicídios, falam de uma maneira às vezes indireta, e as pessoas mas não acreditam. Nós não levamos em consideração. Esse caso é típico, ele havia ameaçado, havia ido à polícia, a esposa tinha ido inclusive. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que possam estar sentindo essa situação em casa? O que devem fazer essas pessoas? Arthur, é uma recomendação difícil da gente fazer, mas seria basicamente o quê? As pessoas têm sido hoje muito permissivas consigo mesmas. Essa falta de limite da sociedade, essa falta de parâmetros, tem feito com que as pessoas consigo mesmas sejam muito permissivas. Então a recomendação seria o quê? De você não deixar esse ódio, de você não deixar esse mau sentimento crescer. E esse combate, Arthur, é feito através do próprio pensamento. Quer dizer, uma recusa da pessoa em aceitar esse tipo de pensamento. Ele vem, mas vem como uma imagem que passa na tela e você deixa passar, não fixa aquele pensamento, aquele mau pensamento, como sendo o centro das suas atenções. Ok. Tem tratamento para isso, doutora Lúcia? Tem tratamento para isso. Seguro? Seguro, por quê? Por que eu falo que é seguro? Porque esse tipo de cólera, ou seja, o estupim curto, né, o pavio curto, é uma tendência elétrica cerebral. Então, pessoas que têm alguma tendência a disritmia, epilepsia, elas são pessoas muito mais explosivas e, às vezes, por questões pequenas, elas explodem. Então, nós recomendamos a questão da prática de esportes e, às vezes, alguns medicamentos, a homeopatia, a fitoterapia, a flora nacional. Nós temos aí, pelo menos, 10 plantas que são excelentes calmantes, né? Então, nesse caso, nós temos que interferir até, às vezes, quimicamente. Mas controlar-se, o autocontrole é fundamental. Voltando ao autocontrole, e nesse crime ainda, fica uma característica mais ou menos clara no crime de homem. Mesmo que fosse partilha, enfim, algo, entre aspas, planejado aí, houve um momento de cólera, porque foi assassinada no meio da rua, na frente de todo mundo, 5 tiros. É um sinal claro aí de descontrole total? Nós vemos nesse momento o extremo do descontrole, o descontrole agudo, quando a pessoa não se preocupa com o seu futuro. Então seria uma cólera tão violenta que a pessoa não se cuida, não emboscou, não mandou alguém matar,
Foi uma explosão, como se diz, a pessoa estava completamente em estado alterado de consciência, para não se preocupar com o desdobramento disso. Agora, as pessoas, os familiares que estão por perto e perceberem um desvio de comportamento, é sempre bom conversar. Sem Alertar dúvida. a pessoa para o que está acontecendo? Muitas vezes, Patrícia, é difícil porque a pessoa, no momento da cólera, ela não aceita. Tá? Então, no momento que a pessoa Então, como está agir agitada, com uma pessoa assim? seria naquele momento que a pessoa está mais razoável. Não no momento da cólera, em outros momentos. E procurar assistência, às vezes um psicólogo, um assistente social, pode ajudar muito a pessoa da família que tem um problema desse, porque às vezes o que está faltando, Arthur, é uma orientação sobre esse tipo de procedimento, que às vezes não são nem medicamentosos. São, então, Patrícia, procedimentos de atividades físicas que vão, então, eliminar aos pouquinhos, colocar para fora uma violência que constantemente surge dentro de nós. Ok, doutora Luz, muito obrigado, então, pela presença aqui no MGTV, primeira edição. Muito obrigado.